A segunda derrota consecutiva de Rubem Amorim veio com requintes de crueldade, porque o Nottingham Forest venceu o Manchester United no Old Trafford neste sábado pelo placar de 3-2 e colocou assim fins de tabus interessantes que eu vou falar aqui para vocês. No dia 17 de dezembro de 1994, foi a última vez que o Nottingham Forest havia batido o Manchester United em Old Trafford em um jogo válido pela Premier League. Stan Collymore foi o grande herói daquele jogo. O ex-atacante do Nottingham Forest foi um grande personagem daquela partida. Inclusive o Cantona participou daquele jogo, marcando um gol para o Manchester United. O Manchester United que tinha ainda aqueles jovens promissores jogadores que viraram monstros ao longo de suas carreiras. Falo de Roy Keane, David Beckham, Nick Butt, Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs e entre outros jogadores. E no final das contas, o Manchester United perde pela segunda vez seguida para o Nottingham Forest, lembrando que no The City Ground na temporada passada o Nottingham Forest venceu por 2-1. Isso também não acontecia desde 1994, ou seja, há 30 anos. Claro, eu tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Eu nem imaginava o que seria o campeonato inglês, porque eu passei a acompanhá-lo com mais tempo, né, bem mais para frente, inclusive, né? E claro que muita gente que pode estar vendo esse vídeo nem eram nascidas quando isso aconteceu. Só que o Manchester United caiu em novamente uma situação bastante complicada, com uma situação até um ponto constrangedora, porque o Manchester United não fez um bom jogo, tomou novamente gols de bola parada, de escanteio, e isso foi um grande problema para a equipe do Manchester United nesse jogo. Nikola Milenkovic, aos 2 minutos, uma cobrança de escanteio, subiu mais que todo mundo, inclusive Lisandro Martinez e Delite fez 1-0. Depois, o Højlund consegue aproveitar o rebote do goleiro do Nottingham Forest no chute do Garnacho e conseguiu fazer o gol de empate. Só que aí, pessoal, o segundo tempo foi uma blitz total da equipe do Nottingham Forest, que ao longo da partida teve 11 finalizações e 3 finalizações no alvo, e isso foi o suficiente para o time do Nottingham Forest, inclusive com Murilo, zagueiro, fazendo uma boa partida, mas em 2 lances muito interessantes. Primeiro, Morgan Gibbs White, aos 2 minutos do segundo tempo, faz um gol no chute de fora da área que o Onaná aceita de forma lastimável. Uma falha de um goleiro que não havia falhado ainda na temporada e não precisava dessa falha nesse momento, até que o Manchester United vive nesse momento de reconstrução da equipe. O Gibbs White faz o segundo gol e logo depois, aos 8 minutos, o Chris Wood chega ao 10º gol dele na Premier League, se torna o maior goleador da história do Nottingham Forest em Premier League, quebrando o recorde de Brian Roy, ex-atacante da Holanda, marcando o 10º gol dele na Premier League com um gol de cabeça, em que o Onaná também não conseguiu achar nada no cabeceio, e aí o Forest, em 8 minutos do segundo tempo, faz 2 gols e o Manchester United desmorona. Ainda sobrou para o Bruno Fernandes receber um belo passe do Diallo, sexta assistência do Diallo na Premier League, um dos principais garçons do Manchester United nessa temporada. Um belo passe para o Bruno Fernandes chutar e fazer um bonito gol, diminuindo, mas depois, pessoal, entrada de Mason Mount no lugar do Bruno Fernandes, algumas substituições até um pouco questionáveis do Rubem Amorim, que não perde, né? Não perdia 2 jogos seguidos em competições nacionais desde fevereiro de 23, ou seja, quase 2 anos. Ele, como treinador do Sporting, conseguiu grandes feitos, inclusive 2 títulos portugueses, mas a situação é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo se tratando de Manchester United e esse elenco muito pobre que mostrou problemas defensivos muito crônicos. E nem mesmo o próprio Lenny Orro, que disputou a sua primeira partida como titular em pleno Old Trafford, teve ali a felicidade de ajudar, inclusive, o Manchester United defensivamente. Inclusive,
foi nele o lance do gol do Chris Wood. Ele não consegue ganhar do Chris Wood na bola aérea e o neozelandês consegue fazer o cabeceio para o gol e o Onaná sequer mexeu. Inclusive, muitos falam como falha, mas assim, foi um cabeceio que também, infelizmente, ali não deu para o goleiro, pois era até, se você olhar, se fosse um pouquinho mais colocado, defensável, mas não cabe julgar. Eu acho que vale julgar mais pelo segundo gol, porque ele falhou feio mesmo, e um chute totalmente defensável que ele se perdeu ali no lance. Uma partida também de homenagens, né? De Katie Phillips, que era antiga telefonista do Manchester United, 55 anos de serviços prestados ao United, a Katie Phillips, que faleceu nessa semana aos 85 anos, 55 anos prestando serviço como telefonista e como secretária-geral, uma das recepcionistas secretárias do CT de Carrington, do Manchester United, uma das figuras mais emblemáticas da história do Manchester United, ela que viu várias gerações de grandes times, de grandes talentos brilhando com a camisa do Manchester United, e a Katie Phillips veio a falecer, inclusive uma homenagem muito bonita dos torcedores e também do elenco do Manchester United no estádio Old Trafford neste último sábado, né? Um momento de dor e uma situação do Manchester United, pessoal, que precisa evoluir muito, tá? Foram 71% de posse de bola contra 28% no Nottingham Forest, foram 17 finalizações do United contra 7 no gol, né? 11 finalizações do Nottingham Forest, 3 no gol, os 3 foram gol, e uma situação que precisa melhorar bastante, né? Tivemos alguns lances sim perigosos, tivemos uma bola no travessão de falta do Bruno Fernandes também, o Murilo perdeu um gol também, o Jota, jogador também do Nottingham Forest, também perdeu o gol no primeiro tempo. É um Manchester United com situações que precisam ser ajustadas, né? Não é simplesmente você mudar o esquema tático para 3 zagueiros, colocar 4 ali no meio e você definir ali seus alas e jogar com 2 meias e um atacante de referência numa situação em que o Manchester United, eu creio que não tenha jogadores para essa execução momentânea de estratégia de jogo que o Rubem Amorim quer. Tem muitos improvisos e esses improvisos acabam também machucando demais o time, né? É um time do Manchester United que iniciou essa campanha muito mal e agora, mesmo com a mudança de treinador, o time também não vem construindo bons resultados recentes. É o time que está simplesmente, pessoal, pegando aqui a tabela, vamos lá, 19 pontos em 15 rodadas de Premier League. Isso nunca aconteceu na história do Manchester United na era Premier League. Ou seja, 19 pontos em 15 rodadas são 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É muito pouco para o Manchester United, que está atrás, por exemplo, de Newcastle. Está a 4 pontos do West Ham, 14º, e pega o City na próxima rodada, hein? Mas tem o Vitória Pilsen na Europa League no meio de semana, na quinta-feira. Mas tem esse jogo aí no domingão, no dia 15, contra o City, na casa deles, inclusive no Etihad Stadium. City que empatou com o Crystal Palace neste sábado também, nesse final de semana, numa jornada muito ruim, e que o Guardiola mencionou na coletiva que vai ser a temporada de sofrimento, já que o time não tem tido momentos físicos bons, com várias lesões, e isso também tem prejudicado por conta do elenco curto que o Guardiola também vem apresentando. Mas também isso não tira a situação do Manchester United, que também com alguns jogadores lesionados, mas a falta de encaixe e de entendimento dos jogadores do alto elenco com o atual sistema tático que o Rubem Amorim quer implementar vai ser uma situação que vai ainda levar muito tempo. E assim, são jogos muito pesados para o Manchester United, por exemplo, até o final do ano, porque tem o Vitória Pilsen na Europa League, que é um jogo acessível, mas é fora de casa. Depois pega o Manchester United, pega o Manchester City, perdão, fora de casa no dia 15, e ainda tem a Copa da Liga Inglesa, hein? No dia 19, numa quinta-feira, às 5 da tarde. Jogo importante, jogo pesado, que vale vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa. E é isso, pessoal. É complicado? Tem sido muito complicado para o United. Não foi um grande jogo. Foi um jogo que novamente mostrou
Problemas defensivos, Daniel Ho vai pegar ritmo, ainda não foi um grande momento, mas é claro que vai ser muito marcante e inclusive histórico, todo mundo está dizendo. É a primeira vitória do Nottingham Forest em Old Trafford em 30 anos, né? Nós estamos falando de muita história e não vencia 2 jogos seguidos com o United desde abril de 92. É muita coisa histórica rolando e o Chris Wood sendo uma das personificações desse bom momento desse time, treinado por um bom treinador que é o Nuno Espírito Santo e, é claro, o Nottingham Forest numa situação muito legal. Tem 25 pontos na tabela, já tem 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É uma equipe que vem de derrota para o City e consegue vencer o Manchester United na quinta colocação. Nottingham Forest, muito promissor. O time que conseguiu, por exemplo, ganhar 2 Champions League com Brian Clough, lendário treinador inglês, inclusive já falecido, e que marcou muita época no Nottingham Forest. E a última vez que o Nottingham Forest venceu o United em Old Trafford, marcando 3 gols, quem estava no comando do time era justamente o Brian Clough, que é um dos treinadores mais emblemáticos do futebol inglês, inclusive lendário e histórico para o Nottingham Forest, dono de 2 Champions Leagues e quem sabe, hein, na quinta colocação com 25 pontos, está 2 pontos do City, que é o quarto colocado. O Nottingham Forest seria muita pretensão minha que eles vão brigar até o final por uma vaga na Liga dos Campeões, mas é um trabalho do Ângelos Marinakis com investimento e fazendo o Nottingham Forest dar um passo muito importante e quem sabe voltar a disputar um torneio no qual brilhou ali nos anos 80 e é claro, vamos ficar de olho. Eu acho que ainda é muito cedo para fazer um prognóstico, quem sabe, do Nottingham Forest alcançar uma vaga na Champions League. Eu acho que tem times mais qualificados que o Nottingham Forest aí nesse aspecto, mas vai ter que justificar em campo. É o Nottingham Forest que venceu o Liverpool em Anfield e agora consegue vencer o Manchester United fora de casa. É o Nottingham Forest de resultados muito importantes contra times de muita camisa pesada e vem trazendo muita confiança para sua fanática torcida e também sendo liderado por um bom treinador, o Nuno Espírito Santo. Lembrando que o Nuno também teve trabalhos muito interessantes, inclusive no Wolverhampton, num passado recente. Do lado do Manchester United é juntar os cacos. Realmente não é fácil, é um entendimento, existe um processo no meio disso. O Rubem Amorim chegou agora, né, na última data FIFA. É um Manchester United que provavelmente vai passar por muitas reformulações, mas eu acho que essa reformulação não é feita em 1, 2 janelas de transferência. Eu acho que essa situação vai se transformando com o passar do tempo, se o Bruno Amorim tiver todo o respaldo exatamente da diretoria, porque não tem sido fácil. Tem sido fracassos atrás de fracasso e situações muito complicadas para o Manchester United. Lembrando, nenhuma vez na história da Premier League o Manchester United, após 15 rodadas, ter 19 pontos. É surreal, né, pessoal? Mas vamos acompanhando aí o que vai acontecendo com o United, essa situação, esse calvário que tem sido uma temporada que vai ser muito de colocar as coisas nos eixos para o trabalho realmente ser maturado e muito mais acertado mais na próxima temporada, mas é complicado você tentar buscar aí situações no qual o Manchester United precisa realmente entender o que precisa e acertar questões táticas. As táticas têm sido um grande problema. Talvez atuar com 3 zagueiros tenha deixado o time um pouco mais exposto, mas lá atrás com a Ten Hag também com 4 defensores ali, também tinha seus problemas. É um time que precisa ser muito ajustado. O Rubem Amorim pegou um rabo de foguete, um desafio muito grande e vamos ver como que ele vai sair dessa. O Manchester United com o City pela frente e depois o Tottenham no mata-mata de Copa da Liga Inglesa. Veremos, pessoal, mas a situação do Manchester United é bem estável, é um time que tem tido dificuldades e, é claro, principalmente nas bolas paradas, defensivamente tendo muitos problemas, muitos buracos e, claro, é ajuste.
e isso vai ter que ter muito treino, muito acerto, muita conexão com os jogadores, entendimento do que o treinador vai propor nesse começo de trabalho, claro, com problemas, mas vamos ver o que vai acontecer aí no futuro com o Manchester United, sendo que tem muito campeonato pela frente, beleza? Ó, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e eu volto em breve com mais conteúdo aqui no canal para a gente resenhar bastante, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!